Gravação iniciada, presidente. Ok, colegas, após o nosso intervalo, vamos dar seguimento à nossa sessão de julgamento do período da tarde, do dia 4 de novembro de 2020. Nós julgamos antes do intervalo o item 294 da pauta. Inclusive, em relação a esse item 294, eu tinha registrado no dispositivo que a anulação da adesão para instância, né? Eu incluí no dispositivo só o número do acórdão da adesão para instância, tá? Para ficar bem claro, né? Então ficou assim, ó, o item 294, acorda os membros do colegiado, eu já tinha pronunciado, tá? Essa decisão, não estou alterando a decisão, só estou incluindo o número do acórdão que está sendo anulado. Coloquei assim, ó, acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso voluntário, conhecendo-se apenas a alegação referente à tempestividade da impugnação para, nessa parte conhecida do recurso, dar-lhe provimento, anulando-se com isso a decisão de primeira instância. Entre parênteses, acórdão número tal, eu não tinha colocado antes, para que uma nova decisão seja proferida com o conhecimento da impugnação e julgamento das alegações nela deduzidas, tá? Agora vamos fazer, então, o julgamento do item 295 da pauta, da empresa, da contribuinte, Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul, S.A., Sanesul. Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul, S.A. Sanesul, de relatoria da conselheira Ana. Ana, então pode iniciar a leitura do relatório e do voto. Bom, aqui é um recurso voluntário que o contribuinte interpôs da decisão da DRJ que não conheceu da impugnação e manteve o crédito que foi lançado através da notificação de 25 de julho de 2001, relativo à contribuição social do salário e educação. Após ele ter sido intimado para fazer o recolhimento desse débito, ele apresentou defesa, alegando a inclusão do débito no refis, e os autos foram baixados para o fisco e para a fiscalização informar se em relação a esse período e a rubrica relacionada tinham sido incluídos em parcelamento. Na resposta, a delegacia informou que o débito não estava incluso no refis. Na sequência, a DRJ julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito através do acórdão de folhas 129 a 135. Os autos subiram à CARF e a segunda turma da terceira Câmara da segunda sessão, por unanimidade, anulou a decisão de primeira instância para oportunizar ao contribuinte prazo para ele se manifestar da diligência fiscal. Essa diligência que informou que o débito não tinha sido incluído no parcelamento. E posterior emissão de nova decisão e abertura de prazo recursal para o contribuinte. O contribuinte, ele foi intimado, ele apresentou a manifestação dele, e ele sustentou a prescrição intercorrente, a inclusão do débito no refis, e ele juntou documentos aptos a comprovar, a contrapor a diligência, que diz que ele não tinha incluído o débito no parcelamento, e a forma como ele tinha feito a adesão ao refis. E a DRJ, então, não conheceu da impugnação. Bom, eu já vou adiantar, mas eu estou concluindo pela anulação da decisão da DRJ, porque a DRJ, ela diz o seguinte: eu não estou conhecendo, em primeiro lugar, prescrição intercorrente não se aplica ao processo administrativo. Com relação ao pedido de parcelamento, a DRJ diz que é uma matéria não impugnada e que não foi iniciado o contencioso, e como o pedido de parcelamento importa a desistência do processo, a DRJ não conheceu, mas ela concluiu pela manutenção do crédito. Então, eu entendo pelo conhecimento que deve ser anulada, porque a impugnação tinha condições de ser conhecida, até porque se, por um lado, a DRJ sustenta que foi incluído o débito no parcelamento, e a inclusão do parcelamento importa em renúncia ao contencioso administrativo, por outro lado, ela concluiu pela manutenção do crédito lançado. Então, eu digo que não há como invocar a renúncia à instância administrativa por adesão a parcelamento sem analisar a documentação apta a comprovar o fato e, ao mesmo tempo, manter a exigência do crédito em razão do não conhecimento da impugnação. Isso tudo sob o fundamento de ausência de impugnação da matéria.
Então, diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário, determinando o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamentos para apreciação da impugnação e dos documentos que o contribuinte trouxe para comprovar que ele fez a adesão ao parcelamento. Mas ele aderiu ao parcelamento do débito discutido nesse processo? Então, ele disse que ele falou, fiz adesão, tá aqui os documentos. Aí, lá no começo, falaram assim, bom, então vamos baixar os autos em diligência para verificar. Tá. Aí, primeiro teve algumas confusões lá nos despachos internos, e depois teve essa diligência de folha 126 que diz, não, ele não fez adesão ao parcelamento. Aí esse processo subiu para o CARF, aí o CARF anulou, mandou retornar, porque ele tinha que ser intimado dessa diligência que falou que ele não fez adesão. Aí intimaram ele, aí ele apresentou os documentos comprovando que ele fez sim a adesão e trouxe toda a documentação. Olha aqui, esse débito está incluso sim no parcelamento, está tudo aqui, está no refis, está todo ele aqui dentro. Eu fiz a adesão ao parcelamento. Aí a DRJ veio e trouxe um novo acórdão. No novo acórdão, ela fala pelo não conhecimento da impugnação, porque trata-se de matéria não impugnada e que a adesão a parcelamento importa a renúncia ao contencioso e no final concluiu pela manutenção do crédito lançado. Ana, posso te fazer uma inquirição, sugestão? Não dá para a gente aplicar o parágrafo 3º do artigo 59? Então, não sei. Também não daria, porque não é favorável a rigor ao sujeito passivo, né? Seria, na verdade, se ele parcelou, ele negou o contencioso, né? Se ele parcelou, ele negou. Só que aí ele fala isso na DRJ, que o parcelamento importa em renúncia e manteve o crédito lançado. Esse é tá bom. Na verdade, Ana, a DRJ não precisava ter dito manutenção do crédito. Podia não ter dito nada, só não conhecer da impugnação, né? Mas porque o crédito ia ser mantido nesse processo, né? Não significa que ele vai pagar duas vezes. Não significa que ele vai pagar duas vezes. Ele precisava ter colocado isso, mas... E eu acho que a DRJ tinha que ter feito a análise se de fato ele fez essa adesão. Porque a diligência que teve dessa de folha 126 disse que o débito não está incluído no refis. Aí ele trouxe a documentação mostrando que ele incluiu. E esse acórdão da DRJ não faz essa análise para chegar a uma conclusão se realmente ele incluiu ou não no refis. Então, não seria o caso de a gente baixar em diligência para confirmar, então? Mas eu acho que, de qualquer jeito, a DRJ tem que ser anulado, esse acordo da DRJ, para que ela analise. Porque se a gente baixar em diligência, vai vir a mesma coisa que já foi feita na unidade de origem, né? E aí volta, e eu tenho que fazer a mesma análise, em tese. Que a DRJ... E aí tem uma supressão. Eu tive um caso, aproveitando, é até importante falar, porque talvez nas próximas resoluções, em algumas situações complexas, a gente sinalize, pontuar mais objetivo o resultado. Eu tive um caso de uma diligência do nível Caixa, foi movimentação financeira, não me recordo, é um caso desses antigão que está aí na fila. Foi baixado em diligência, e para a DRJ fazer, para a unidade fazer um relatório conclusivo e depois intimar o contribuinte. Aí a DRJ, a unidade de origem fez esse relatório conclusivo, aproveitou algumas questões lá, acho que foi de Caixa, se não me falha. Não, foi depósito bancário. Considerou algumas situações e desconsiderou outras. Aí intimou ele. Quando intimou ele, ele apresentou um outro caminhão de documentos pontuando aqueles que a DRJ não pontou, e aquilo veio. Agora está aqui, ou eu vou fazer essa, quer dizer, eu fiz análise, né, ou então baixaria em diligência para ela fazer, né? Então, talvez intimar o contribuinte e se manifestar a respeito da resposta do contribuinte, né? A unidade de origem nessas diligências. Que foi um caso específico aí, a unidade pegou a resposta do contribuinte e mandou direto, né? Posso fazer uma parte aqui? Se é como eu estou entendendo, porque, lógico, ele não apresenta a defesa de mérito, ele só diz que, claro, se ele parcelou, ele não defende o mérito, né?
Eu estou pensando aqui quais seriam as possibilidades da DRJ, porque se ele parcelou, salvo engano, eu acho que não é atribuição da DRJ cancelar, dizer para a unidade, está cancelado o lançamento porque ele aderiu ao parcelamento. Isso ele poderia ver diretamente na unidade. Eu não estou entendendo aqui a função da DRJ nesse caso, de acolher o recurso e ela dizer para a unidade que há um parcelamento. E ele tentou, será, na unidade, mostrar que aquilo ali está sendo cobrado, alguma coisa que ele já está pagando. Eu não estou vendo a função da DRJ em prolatar um acórdão para determinar que a unidade cancele o lançamento porque ele parcelou o débito. Eu entendo que isso é uma questão para ser resolvida lá. Só que a questão do parcelamento não ficou resolvida, porque tem uma diligência nos autos que fala, ele não fez adesão. E aí ele vem e fala, eu fiz a adesão. E a DRJ não resolveu isso. Mas, Ana, quando a DRJ julga... Se a alegação dele é essa, então se você fez adesão, então você vai na unidade e apresenta e resolve isso lá. Se você, não é porque ele não está se defendendo de mérito, mas a DRJ não fala, então, já que você fez a adesão. Para a DRJ, não ficou dito que ele fez a adesão. Agora, por outro lado, se ele afirma que fez adesão, ele está desistindo do recurso, né? Então, aí é um problema dele. Se ele não tiver nesse parcelamento, esse débito vai ser cobrado dele. Então, só que o acórdão da DRJ não tem isso. Eu até copiei a íntegra do acórdão da DRJ aqui. É só isso aqui, ó. Primeiro que a DRJ conhece a impugnação e depois não conhece. Então, a DRJ coloca a admissibilidade do confronto da data da ciência com a data da manifestação, conclui que é tempestiva. E por atender aos demais requisitos, é conhecida. Aí vem, preliminar, matéria não litigiosa. Cumpre informar, compete à delegacia de julgamento julgar processo administrativo fiscal que é instaurado de qual impugnação. A matéria passiva de julgamento é delimitada pelo lançamento de ofício, sendo que a impugnação do contribuinte estabelece o litígio porque esboça as contrariedades aos fatos previamente expostos. No caso do pedido em análise, não existe conflito, porque não existem posições favoráveis ou desfavoráveis sobre a matéria. A mera exposição de uma pretensão pelo contribuinte sem adentrar na obrigação tributária que fundamenta o crédito tributário. Portanto, trata-se de matéria não impugnada, conforme previsto no Decreto 70.235. Aí ele cita o artigo 17 e 16. É uma interpretação em consonância com a disposição da Portaria 341, que disciplina a constituição das turmas e o funcionamento das delegacias da Receita Federal de Julgamento. Aí ele cita o artigo 26. Assim, por não atender a este requisito de admissibilidade previsto na legislação, que disciplina o processo administrativo, conclui-se que a impugnação não é conhecida. Observa-se que tal decisão concorre para a resolução da divergência acerca da inclusão do crédito fiscal em parcelamento, pois tramitará até a fase de cobrança em que será consolidado com todo o acervo do débito do sujeito passivo, com ajustes e providências compatíveis com as disposições estabelecidas na lei regente. Aí depois ele fala, prescrição intercorrente. Sem adentrar em debates doutrinários ou posicionamentos jurisprudenciais cambiantes, deve-se embasar a análise da questão no entendimento simulado no âmbito do CARF, conforme súmula 11. Conclusão, à luz dos autos e da razão demonstrada, volta-se por julgar a impugnação não conhecida e manutenção do crédito. Porque quando ele fala em manutenção do crédito, nesse caso, diante do que foi, diante do fundamento do voto, eu entendo que a DRJ não está dizendo que ela diz que o lançamento procede, não é? Ela está dizendo que ela não está atuando para cancelar o lançamento. O lançamento está lançado e não cabe a ela fazer o cancelamento do lançamento. Ela não está dizendo manter o lançamento no sentido de que o lançamento deve prosperar.
mantém o sentido, que a situação permanece como está, no que diz respeito à minha competência. É a leitura que eu faço com vistas a toda a fundamentação que ela... o contexto todo, né, da fundamentação. Parece que é isso mesmo. Porque como ele está de tudo aqui, ele fala, não, mas então vou manter o débito integralmente, né? Ele mesmo está dizendo que, enfim... mas eu acho que, de qualquer forma, a decisão tinha que ter apreciado os documentos que ele trouxe. Porque o primeiro acórdão do CARF anulou justamente porque ele não teve a oportunidade de se defender da decisão do despacho lá dizendo que ele não incluiu em parcelamento. Ele falou, então tá, intima ele para ele poder exercer o direito de defesa. Aí intimou e ele exerceu o direito de defesa e não foi apreciada a documentação dele. Então ele exerceu, mas continuou sem resposta. Antes ele não exerceu o direito de defesa, agora ele exerceu e não teve resposta. Mas vamos imaginar aqui, e se fosse apreciar que você está dizendo é apreciar a prova de que ele parcelou. Isso. E se foi apreciado e ficou claro documentalmente que ele parcelou, o que a DRJ vai dizer? Cancelar o auto? Não, tudo bem, não precisa cancelar. Você acha que deveria apreciar e dizer que de fato há um parcelamento? Exato, como a empresa aderiu ao parcelamento, a renúncia ao contencioso administrativo. Ponto. Mas daí ela vai proferir a mesma decisão que ela proferiu, né? A mesma não. E até porque ele precisa, pelo menos, apreciar a documentação dela. Porque esse ponto aqui, a controvérsia é essa. Houve adesão ou não ao parcelamento? Tem essa controvérsia aqui nos autos. E se a decisão primeira foi anulada porque cercearam o direito de defesa dele, como que agora não cerceou? Ela parcelou o débito lançado, o crédito lançado, ou ela havia parcelado antes e foi lançado uma coisa que ela já tinha incluído em... É que ela faz quando ela faz uma adesão ao refis e faz o débito consolidado e tal, então fica até essa coisa meio incerta se estaria ali ou não. Não fica claro se esse parcelamento foi depois que ela recebeu a notificação do auto, não, né? Eu acho que é anterior. No relatório da decisão de primeira instância consta assim, que a contribuinte disse o seguinte, que não foram incluídos somente no parcelamento, no refis, somente débitos que estavam registrados em debicades, mas todos os débitos da empresa perante o INSS, que seriam alvo de consolidação posterior. Então, diz ela, eu parcelei todos os débitos da empresa. Só que os débitos, na verdade, eles não é assim, até onde eu sei, é por debicade, né? Você chega na Receita lá e fala, eu quero parcelar tais débitos, esse débito, esse. Não é assim, né? Eu não sei o que ela quis dizer com isso, né? Mas, e aí, com certeza, um fiscal foi procurar o debicade desse processo e não achou. Porque não está lá, ela está dando a entender que realmente esse debicade não está, mas ela está dizendo o seguinte, eu parcelei todos os débitos da empresa, né? Então, agora, ela está confessando aqui, né, e traz documentos para isso, que renunciou ao contencioso. Então, eu não sei, assim, se é o caso de a gente reformar a decisão da RJ, para a RJ dizer assim, de fato, examinando os documentos que eu não tinha examinado, ela realmente renunciou ao contencioso, então mantemos o não conhecimento. Não sei, assim, não sei, Ana, não sei, será que... Eu até entendo a tua preocupação, mas o desenvolvimento regular do processo exigiria isso, né? Exigiria que a primeira instância já expressasse a renúncia ao contencioso, e não a gente. Mas eu não sei também que ponto a gente pode aplicar algum normativo processual, algum princípio porque há uma desistência de contencioso, mas a Ana também ela não tá averiguando se há uma desistência. Ela ainda ia ter que confirmar que os débitos relacionados na NFLD batem com os débitos inscritos, cadastrados no pedido de parcelamento. Agora eu esqueci qual foi o parcelamento, mas não importa qual é o parcelamento. Ou seja, ela ia ter esse trabalho.
ela ainda ia ter que fazer esse batimento. E ela poderia chegar numa situação em que talvez um débito não estivesse. E aí? Então, eu acho que o melhor mesmo é a decisão da ANA. Ele tem que se pronunciar. O desenvolvimento regulado do processo exige que a primeira instância se pronuncie sobre essa matéria. Eu também acho meio absurdo, né, cancelar de novo a decisão da segunda instância, mas o que a gente pode fazer? A gente tem que defender a legalidade aqui, nesse caso, o desenvolvimento correto dos atos processuais. Eu acho até que eu estou no mesmo barco que a Ana aí, então. Tá. Colegas, vamos votar então? Querem votar? Vamos votar esse processo? Colegas, em relação ao item 295 da pauta, a conselheira relatora está votando no sentido de dar provimento ao recurso voluntário. Em dar provimento ao recurso voluntário, mas esse dar provimento é porque anular a decisão da instância? É parcial provimento, né? Que ele está pedindo outras coisas, né? Ele pede nulidade, mas ele pede prescrição intercorrente, ele pede outras questões aí. Mas se eu acato essa primeira nulidade, não é provimento integral? É a mesma coisa que acontece, por exemplo, quando tem uma decadência. Não, faz sentido. Faz sentido. Tá, então seria dar provimento ao recurso voluntário. Então, você está dando, então, provimento ao recurso voluntário, anulando a decisão da instância, isso? Isso, para determinar o retorno. Determinando o retorno dos autos à delegacia lá da Receita de Julgamento para que uma nova decisão seja proferida com o exame dos documentos apresentados pelo contribuinte. É isso? Tá. Colegas, então vamos lá. A conselheira relatora, então, está votando por dar provimento ao recurso voluntário, anulando a decisão da pré-instância e determinando o retorno dos autos à delegacia de julgamento para que uma nova decisão seja proferida com o exame desses documentos apresentados pelo contribuinte. Até dá para citar as páginas, né, apresentadas pelos contribuintes nas páginas folhas. É o retorno da diligência, né? Ela pediu a diligência e não analisou o retorno. Apresentado pelo contribuinte quando da cientificação do resultado da diligência. Quando da cientificação do resultado da diligência. Na verdade, chegou para a DRJ, quando chegou, já chegou com esses documentos, né? A unidade preparadora intimou, e aí foi para a DRJ, e aí de uma diligência que ela demandou, ela não analisou. Isso.
Nossa, escrevi um livro aqui. Então, entenderam, né? A conselheira relatora está votando por dar provimento ao recurso, anulando essa instância, determinando o retorno dos autos à DRJ para que uma nova decisão seja proferida com o exame dos documentos apresentados pelo contribuinte quando da ciência do resultado da diligência. Tá. Vamos lá fazer a coleta individual dos votos. Esse aqui acho que é bom colher individualmente. Márcio, como você vota? Eu vou acompanhar a relatora. Relatora. Gregório, como você vota? Vou acompanhar. Honório, como você vota? Acompanho. Renata, como você vota? Acompanho. Rafael, como você vota? Eu acompanho a relatora. Francisco, como você vota? Acompanho. E eu, Ana, eu vou divergir. Eu não vou conhecer do recurso voluntário. Por maioria de votos, então. Mais um 7-1. Por maioria de votos, em dar provimento ao recurso voluntário, anulando-se a decisão de primeira instância, anulando-se a decisão de primeira instância, eu vou colocar até o número da decisão aqui, que é a 0436356. Coloquei o número da decisão aqui para ficar bem claro qual que é a decisão. Determinando-se o retorno dos autos à delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, em Campo Grande. A Delegacia de Julgamento em Campo Grande. Eu não vou colocar em Campo Grande, tá? Determinando-se o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal de Julgamento do Brasil do Julgamento, para que, não vou especificar, porque não sei se vocês sabem, estava para ter umas alterações dentro da Receita Federal, algumas DRJs iam ser extintas, outras iam ser fundidas, ia ter umas alterações, eu não sei como é que está essa questão, então, para evitar determinando o retorno à Delegacia da Receita Federal do Brasil do Julgamento, para que uma nova decisão seja proferida com o exame dos documentos apresentados pelo quando da ciência do resultado da diligência. Só tem uma diligência no processo? Não vai dar confusão aqui? Tem mais de uma. É melhor colocar de folha 126. Então, a ciência da diligência. Folha 126. Folha 126. Nessa folha 126 tem o que? A ciência ou o resultado? O resultado de que ele não fez adesão ao parcelamento. Perfeito, então deu certinho aqui. Tá, colegas, vencido o conselheiro tem. Tem um detalhe aqui, ó.
eu não estou conhecendo, ou eu estou negando provimento? Eu vou negar provimento, né? Ou não conhecendo. Eu vou negar provimento. Tá, colegas, às vezes umas questões assim que relativamente simples, né? Enrola muito. Ficou assim o item 295 da pauta. Acordam os membros, o item 295 da contribuinte, Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul, SA Sanesul. Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso voluntário, anulando-se a decisão de primeira instância. Entre parênteses, o número do acórdão eu coloquei. Determinando-se o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil de julgamento, colocar assim entre parênteses DRJ, para que uma nova decisão seja proferida com o exame dos documentos apresentados pelo contribuinte quando da ciência do resultado da diligência, entre parênteses, folha 126. Vencido o conselheiro Dene Medeiros Silveira, que negou o provimento ao recurso. Ok. Agora, colegas, vamos fazer o julgamento hora 5h21. Quer dizer, 5h21 não, deixa eu olhar na hora certa aqui. Vamos lá. Engraçado, Ana. Na hora certa, São Paulo está dando 6h26 p.m., tarde, né? Mas é 5 agora, né? Será que é horário de verão que ele está considerando? Não sei. Saiu um bug falando que alguns Androids iam ter problema de horário de verão. O Dória disse que ele quer ter um horário diferente. Vai ter uma atualização que vai corrigir tudo isso. Tá. Não foi Rê que o Dória disse aí que São Paulo vai ser diferente? Ainda são 5h27 ainda. Ele falou, no resto do Brasil o Bolsonaro manda, aqui sou eu. Bom, pelo menos tudo indica que aqui teremos vacina. Vocês vão, a gente não. Tá. Então, colegas, vamos fazer agora o julgamento do item 296 da pauta, do contribuinte Basílio Bacelar Neto, de relatoria do conselheiro Rafael. Rafael, pode fazer então a leitura do relatório do voto. Ok. Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro o relatório do acórdão 06-20-056 da 5ª turma da DRJ de Curitiba, Paraná. Folhas 311 e 315. O relatório da fiscal da infração, folha 16, traz que a empresa Automoto Embalagens Plástica Limitada, massa falida, foi autuada por ter apresentado a guia de recolhimento do FGTS informando Previdência Social GFIP no período de setembro de 2004 a dezembro de 2006, com omissão das remunerações pagas aos segurados empregados e contribuintes individuais, o que implicou na lavratura do auto de infração em nome do senhor Basílio Bacelar Neto, CPF, número tal, síndico nomeado, de acordo com a sentença proferida, em 11 de março de 97, no processo judicial de autofalência, número 9795, da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Curitiba. O senhor Basílio Bacelar apresenta a defesa alegando que os valores apontados na planilha de folha 18, integrante do relatório fiscal de aplicação da multa, coluna contribuição devida, do período de setembro de 2004 a dezembro de 2006, diverge dos valores declarados na GFIP, planilha de folha 26, conforme comprovam as cópias de protocolo de envio de arquivos, conectividade social e de GFIP e CFIP, versão 6.40, folha 71 a 231. Argui que as GFIP do mencionado período serviram de amparo para as NFLD lavradas,
o que vem demonstrar a inexistência de valores declarados ou menor. Em face das alegações da defesa, conjuntada das cópias das GFIP, o processo foi distribuído em diligência ao auditor fiscal atuante para o devido pronunciamento. Em cumprimento da diligência imposta, o auditor fiscal emitiu pronunciamento de folha 305, juntando cópias das NFLD lavradas, DebCAD 37, e o número e 37 no total, folhas 299 a 304. Afirmando que tais notificações foram emitidas com base em documentos analisados na ação fiscal, tais como folha de pagamento, comprovantes de recolhimento, GFIP, RAIS, livro diário e razão, todos do período de fevereiro de 99 a dezembro de 2005, e que os valores omitidos nas GFIPs alusivos às remunerações pagas aos segurados, empregados e contribuintes individuais, que integram a planilha de folhas 18, foram obtidos por meio de tais documentos em confronto com os que constam no sistema de arrecadação, DataPrev, GFIP e UER, telas de folha 239 a 298, e que não existe nenhuma divergência entre os valores declarados em GFIP e os apontados no auto de infração. Sendo assim, mantém a autuação por ter a empresa omitido fatos geradores de contribuintes contribuições previdenciárias, conforme já demonstrado na planilha de folha 18. Então, a informação fiscal foi encaminhada ao sujeito passivo, com a reabertura de prazo de 10 dias, folha 307, para a devida manifestada. O autuado foi certificado em 20 de 10 de 2008, a R de folha 308. Entretanto, nada foi apresentado nos autos. Em julgamento pela DRJ de Curitiba, por unanimidade, julgou improcedente a impugnação, conforme emenda abaixo. Eu trago a emenda. Intimado o contribuinte e depois recurso voluntário, folhas 319 a 325, no qual protestou pela reforma da decisão, sem contrarrazões ao relatório. O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, assim dele eu conheço. Aqui no mérito eu trago a previsão legal, certo? Acontece que o recurso voluntário é a reprodução da impugnação. E aí eu adoto o acordo da DRJ. Vocês querem que eu leia o acordo da DRJ na íntegra ou não precisa, já que vocês têm acesso? Faz um resumo para nós dos principais pontos. A ação fiscal desenvolvida na empresa Automoto, embalagens plásticas, mas falida, verificou-se que nas GFIP apresentadas no período de setembro de 2004 a dezembro de 2006, não se encontravam incluídas as remunerações dos segurados, empregados e contribuintes individuais, conforme consta de planilha. Face disso, foi imputada a multa, em obediência ao artigo 32, inciso 4º, parágrafo 5º da Lei 8.291, e artigo 284, inciso 2º, e artigo 373, do RPS, Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3048 de 99. Pula aqui a parte do dispositivo legal. Além disso, com relação ao multa imposta ao administrador massa falida, cabe lembrar que o privilégio e a garantia conferidos nesse crédito tributário se encontram em nos artigos 186, 188, 199 e 190 do CPM, que tratam do crédito tributário e do concurso de credores. Portanto, não é qualquer irregularidade na autuação. E mais ainda, a fiscalização foi clara em identificar todos os motivos que ensejaram a lavratura da penalidade, situando-os por período, abrangendo tão somente o período do qual o autuado foi administrador à falência. Quanto à alegação de que os valores apontados não divergem dos declarados de GFIP, essa foi devidamente esclarecida no pronunciamento fiscal de folha 305, cuja cópia foi encaminhada ao autuado que não manifestou respeito. E aqui ele reproduz a questão do relatório, a mencionada tabela. Assim, voto por considerar procedente o auto de infração mantendo o princípio tributário. Assim, conclusão, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. É como eu voto. Ok, Rafael. Colegas, em relação ao item 296 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
Alguém gostaria de comentar o processo do relator ou o voto do relator? Não? Alguém diverge do voto do relator? Ninguém diverge? Eu também não. Então, em relação ao item 296 da pauta, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Agora vamos fazer o item 297 da pauta, da contribuinte Telhatex Indústria de Cerâmica Limitada EPP. Telhatex Indústria de Cerâmica Limitada EPP. Item 297 de relatoria do conselheiro Márcio. Márcio pode fazer então a leitura do relatório do voto. Presidente, é um auto de infração de obrigação acessória pelo contribuinte ter deixado de apresentar os livros diários, razão do período outubro de 2006 a agosto de 2007, além de haver apresentado o livro diário número 13 sem um devido registro em cartório. No recurso voluntário, o contribuinte acredita que a intimação por edital para apresentar cópia autenticada e com carimbo confere original não pode ser considerada válida, pois não houve tentativa de citação pessoal. Além disso, poderia a autoridade lançadora haver tentado a intimação no endereço postal dos procuradores constituídos. E com referência à situação ativa no cadastro da Receita Federal, pois a empresa, dentro da impugnação, ela alega que ela já estava... Eu vou acender a luz aqui só um minuto. Ela alega que já estava baixada em parte do período autuado. A gente vai ver isso melhor no voto. Então, com referência à situação ativa no cadastro da Receita, entende não ser esta suficiente para descaracterizar o encerramento da sociedade na JUSCESP. A baixa no cadastro fazendário federal está pendente apenas de procedimento administrativo, não podendo aquela ser penalizada. Tem algum microfone aberto, tá? Depois vocês chequem os seus aí. Não podendo aquela ser penalizada pela não exibição dos livros contábeis correspondentes a período posterior ao seu encerramento. Com relação à preliminar de nulidade, eu rejeito, pois é dispensado. Não é preciso que haja uma citação pessoal, é preciso que haja uma tentativa de citação na modalidade postal, pessoal ou eletrônica. E a tentativa de postagem de intimação postal ocorreu conforme folhas 93, está bem aqui na segunda parte. No penúltimo parágrafo dessa página, página 3. Então, nesses termos, eu rejeito a preliminar, até por ser uma matéria já de ampla consolidação nesse contencioso. Então, são dois os fundamentos que motivaram a infração. O primeiro deles é essa não apresentação dos livros diário e razão. E assim decidiu a DRJ. Em consulta à RFB, tem-se que a empresa encontra-se ativa no mesmo endereço constante dos autos com entrega de RPJ e excluída do Simples em julho de 2007. Ao contrário, em consulta à Cefaz de São Paulo, já se tem status cancelado e situação cadastral não habilitado, desde setembro de 2006. São estas as provas deduzidas pelo contribuinte. Então, ele primeiro apresenta o contrato de distrato social, por dissolução de sociedade, que ele fala que ele está dissolvendo a filial número 1 a partir de 31 de julho de 2007 e a matriz a partir de 30 de nove de 2006. Declaração de baixa do cadastro do contribuinte, e são esses dois documentos. Assim, por mais que a situação cadastral do recorrente nos sistemas internos estivesse ativa, pois ainda não operacionalizada a baixa da empresa no órgão, a comprovação da dissolução da sociedade na JUSCESP e do cancelamento da inscrição estadual na Cefaz evidencia que o contribuinte não estava obrigado a apresentar os livros diário e razão do período. O fato de estes documentos estarem cópias não autenticadas e sem o carimbo de confere com o original não deve ser óbice aceitá-los, até por ter a autoridade julgadora confirmada a não habilitação e cancelamento da empresa na fazenda estadual e ter meio de aferir a autenticidade do instrumento de distrato social na JUSCESP. Então, esse fundamento eu supero. Eu acho que nesse fundamento o contribuinte de fato tem razão. Ele não era obrigado mais a apresentar livro, razão e diário, por já estar cancelado. Não é o fato de simplesmente estar ativo na Receita, que por um trâmite interno administrativo, que subsistiria essa obrigação. Agora, tem um problema que é a apresentação deficiente do livro diário número 13, desse período. E esse período ela estava ativa durante boa parte dele. Ela ainda não estava baixada, né? Ela vai ser baixada a partir de setembro. Então, nesse período, existe uma deficiência. O relatório fiscal fundamenta a obrigação acessória na apreciação do livro diário número 13,
sem o devido registro em cartório, requisito extrínseco de validade do documento contábil nos termos do artigo 1181 do Código Civil. Em conjunto com a impugnação, o contribuinte apresentou parte do livro diário número 13, autenticado e registrado, uma parte apenas, em 24 de janeiro, rejeitado pela autoridade julgadora, pois em cópia não autenticada e sem um carimbo de confere com o original. Por esta razão, a empresa foi intimada a regularizar a documentação, embora não tenha procedido desta forma, motivo porque a autoridade julgadora não admitiu a documentação para fim de correção de falta e negou o pedido de relevação da multa. Agora, no recurso voluntário, o recorrente apresenta o livro diário 13 integral, em cópia autenticada e com carimbo de confere com o original. Embora admita a prova trazida aos autos, esta é inapta a relevar a penalidade, pois a correção da infração com a apresentação do livro diário número 13, devidamente registrado em cartório, ocorreu apenas no recurso voluntário. Então, presidente, apenas por este fundamento, eu voto em negar provimento ao recurso voluntário. Veja que há 2 fundamentos na decisão originária, eu mantenho apenas um. Eu namorei a proposta de prover em parte, prover parcialmente o recurso, mantendo a infração apenas por esse fundamento. Me parece a alternativa mais correta. Mas eu, no voto, na minuta, eu trouxe negar provimento. Mas a minha proposta, se o colegiado estiver de acordo, é provimento parcial, mas mantendo a infração apenas por um fundamento. É como voto, presidente. Ok, Márcio. Colegas, em relação ao item 297 da pauta, o conselheiro relator, o Márcio, está votando no sentido de negar o provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o processo ou o voto do relator? Eu votei na minuta negar provimento, mas eu acredito que o mais correto é dar provimento parcial, porque a gente está acatando um dos fundamentos que derruba a infração, embora a infração vai se manter por um outro fundamento. O provimento é parcial. É provimento integral. Integral, porque é a infração. Não, calma. Só tem uma infração. Deixar de apresentar livro ou apresentá-los deficientemente. Houve 2 fundamentos para manter o contribuinte nessa infração. O primeiro eu derrubei. Eu quase que fiz um gesto obsceno no vídeo. O primeiro eu derrubei, mas o segundo eu mantive o fundamento. Para mim é um provimento parcial, porque eu derrubei. É provimento integral. Não, mas a infração está mantida. Mas por um ou por outro fundamento, você está negando o provimento. Não interessa? Está mantendo a atuação, é. Não, eu não estou dando provimento integral. Lá em processo civil, quando você for ajuizar uma ação, fazer uma defesa, você tem que deduzir todos os seus fundamentos que você tiver. Senão você não pode deduzir mais. Isso não significa que se você vai ganhar em parte, se vai perder, você vai perder em parte. Você pode perder por um só, ganhar por um só. Então é negar provimento mesmo? Negar provimento. Tá bom, Deni. Eu declino as palavras da Renata, que é a nossa processualista mais apta aqui no nosso grupo, e eu nego provimento, portanto. Ainda que eu especificar na minha conclusão que é apenas por um fundamento. Sim, sim. Tá, eu vou acompanhar a Renata. Acompanhar. Dei muito duro para chegar aqui, viu, gente? nem sou tudo isso, mas dei um duro danado. Tá. Colegas, o conselheiro relator, então, está votando por negar provimento, tá? Vamos deixar assim, tá, Márcio? Ao recurso voluntário. Você está aí, né, Renata? Tá, beleza. Você está aí, né, Renata? Tá. Tá piscando. Tá piscando para vocês? Ela tá piscando para mim. Então tá. Tá sem microfone, você falou, mas tá sem microfone. Essa câmera fica apagando sem querer. Colegas, alguém gostaria de comentar o processo do Márcio, o voto do Márcio? Não? Alguém diverge o voto do relator, do Márcio? Não, eu também não divijo. Então, em relação ao item 297 da pauta, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Agora vamos fazer, acho que dá para fazer mais um. Agora um item de minha relatoria, o item 298 da pauta.
Se tu quiser, Dene, dependendo do teu tempo, se tu quiser me declinar 5 minutos do teu tempo, eu tenho 2 processos de ontem, que é basicamente um contribuinte dizendo que a relevação não poderia ser dita por decreto. A base é só isso, o fundamento. Então, é uma decisão bem ágil. Se tu fizer rápido e me declinar 5 minutos, eu faço 2 processos também nesse tempo. Que itens que são da pauta? São os itens 221 e 222. De ontem. Os 2 são do mesmo contribuinte. Tá, então vamos fazer esses 2, então. Colegas, vamos fazer o julgamento, então, de 2 itens que ficaram sem julgar do dia de ontem. São os itens 221 e 222 da contribuinte Proteção, Vigilância Patrimonial e Industrial Limitada. São os 2 itens dessa contribuinte. Você vai começar pelo 221, né? Tanto faz, né? Bem, item 221. Eu vou jogar um valendo por 2, porque eles têm a mesma causa de pedir. Tá, então pode iniciar então a leitura do relatório do voto do item 221. De maneira bem ágil, então, é um auto de infração lavrado em virtude de ter a empresa deixado de formar em GFIP todos os dados relacionados a fatos geradores de contribuições sociais. No recurso voluntário, o contribuinte tabula suas razões tratando da inconstitucionalidade da exigência de garantias para apreciação recursal. Isso aí é uma matéria que a gente sabe que é superada. No mérito, menciona que o artigo 291 restou alterado por decreto, em desacordo com o princípio da legalidade, por se tratar a relevação de uma forma de anistia. Narra ainda de parcelado os débitos constituídos na obrigação principal e providenciada a correção da falta dentro do prazo regulamentar. Direto ao voto, portanto, a autoridade julgadora negou o pedido de relevação da multa por ter a GFIP certificadora sido transmitidos em março e abril de 2009, portanto, após o prazo da impugnação. O contribuinte rebate a rejeição do pedido, afirmando que o decreto violou os princípios da legalidade, pois a relevação é uma espécie de anistia, portanto, não caberia ato infralegal reduzir o prazo para a correção da infração. Respondo que não houve violação do princípio da legalidade, pois o decreto 66032 é norma de mesma hierarquia do decreto 3048, tendo modificado a redação original do artigo 291, para determinar que o prazo para a correção da falta antecedesse a data de apresentação da impugnação. Também não há que se confundir o instituto da relevação de multa previdenciária com a anistia, cujo regramento está previsto nos artigos 180 e 181. No mais, não cabe a este Conselho deixar de aplicar decretos sob fundamento de violação de princípio constitucional, devendo ser mantida a exação. Então, seja por não haver corrigido a falta dentro do prazo, seja também porque nós não podemos deixar de apreciar e aplicar o artigo 291, parágrafo 1º, voto no sentido de negar provimento, presidente. Realmente é um voto bem curto mesmo, né? Questão bem objetiva. Colegas, em relação ao item 221 da pauta, da contribuinte Proteção, Vigilância Patrimonial e Industrial Limitada, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o processo ou o voto? Não. Alguém diverge do voto relator? Ninguém diverge. Então, em relação ao item 221 da contribuinte, repetindo, Proteção, Vigilância Patrimonial e Industrial Limitada, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Essa decisão é a mesma para o item 222? Sim, o 222 é a prestação de GFIP com informações inexatas ou omissas em relação a dados não relacionados aos fatos geradores das contribuições previdenciárias. Nesse caso também é a mesma coisa. Os mesmos argumentos, a mesma dedução de argumentos, mesma causa de pedir, mesma dedução de argumentos e mesmo motivo para suas rejeições. Então tá, colegas, ninguém diverge em relação ao 222, né? As mesmas alegações recursais e o relator está proferindo um voto com as mesmas razões de decidir. Então, no item 222 da pauta, também da contribuinte Proteção, Vigilância Patrimonial e Industrial Limitada, ficará assim o resultado. Acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Nesses 2 itens, Márcio, eu estou colocando assim, consignando na ata o seguinte: julgamento realizado em 4 de novembro de 2020, no período da tarde. Tá?
Que horas são? Que horas? Deixa eu olhar aqui no... Nós temos mais 10 minutos, presidente. Eu, inclusive, honrei ainda mais o tempo, que eu fiz em 3 minutos 2, né? Talvez dê tempo de eu fazer aquele meu ali. Vamos ver se dá. Deixa eu pegar aqui e já compartilhar com vocês. Qual era o item mesmo? Era o... 298, né? 298. Tá. Colegas, eu estou compartilhando lá na pastinha. Ops. Já está na pasta lá de vocês, na pasta T, aliás, 298. Tentar ser bem rápido, o voto não é longo, o voto relativamente curto, eu vou tentar fazer uma leitura dinâmica, é um caso bem tranquilo, tá? Vamos fazer então o julgamento agora do item 298 da pauta, da contribuinte Exemonte ou Exmonte Engenharia Limitada. Item 298 da pauta de minha relatoria. Trata-se de autuação lavrada, eu vou fazer uma leitura, uma síntese do relatório e já passo para o voto. Trata-se de autuação lavrada por infração ao disposto no artigo 361, alineada da Lei 812, uma vez que a empresa deixou de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados empregados e do contribuinte individual, então são segurados empregados e um contribuinte individual a seu serviço, inclusive dos sócios, quando não incluiu a totalidade das remunerações pagas aos seus segurados empregados em folhas de pagamento via tarefas e prêmios, e também não incluiu os contribuintes individuais, seus sócios e os valores recebidos pelos mesmos a título de prolabore, como nas folhas de pagamento, horas extras, adicional periculosidade, horas extras, adicional noturno, horas extras. Ali é a transcrição do relatório da RJ. Conforme relatório fiscal da aplicação da multa, foi aplicada a multa no montante de R$ 1.195,13. Cientificada da autuação, o contribuinte interpôs defesa. Ao julgar a impugnação, a 8ª turma da DRJ em Belo Horizonte concluiu por unanimidade de votos pela procedência da autuação. Cientificada da decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs recurso voluntário, onde alega basicamente decadência e uma dupla penalização. Tá? Vamos ao recurso, vamos ao voto. Do conhecimento, o recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos, assim dele conheço. Da alegada decadência. Segundo a recorrente, deve ser considerado nulo o lançamento, pois a multa lançada foi lavrada em 17 de nove de 2007 e está penalizando obrigações acessórias do período de janeiro de 99 a agosto de 2002, sendo que tal período teria sido atingido pela decadência nos termos da súmula vinculante número 8. De fato, quando a multa em questão foi lavrada, o prazo decadencial era disciplinado pelo artigo 45 da Lei 812/91, segundo o qual o direito de assegurado social apurar e lançar seus créditos extinguia-se em 10 anos. Porém, em decorrência do julgamento dos recursos extraordinários números tais, o STF editou, em 12 de junho de 2008, a súmula vinculante número 8, nos seguintes termos, aí cito ali: nesta feita, analisar os efeitos da súmula vinculante número 8, a PGFN concluiu no parecer número tal. Então está ali. Aí eu trago ali os dispositivos do Código Tributário Nacional, artigo 150 e 173. Como se vê, o prazo para segurado social apurar e lançar seus créditos passou a ser de 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador, nas hipóteses em que o tributo obedeça ao regime de lançamento por homologação e desde que haja início de pagamento, antecipação, ainda que parcial, ou a contar do primeiro dia desse seguinte, aquele em que o lançamento poderia ser efetuado nas hipóteses de inexistência de
início de pagamento ou na ocorrência de dolo, fraude e simulação. Todavia, o presente processo trata de multa lançada de ofício por descumprimento da obrigação acessória, em razão da empresa ter deixado de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições seguradas empregados e de contribuinte individual. Logo, uma vez que não se trata de lançamento por homologação, mas sim de lançamento de ofício, aplica-se a regra geral para a decadência, previsto no artigo 331 do CTN, sendo nessa linha, inclusive, a súmula CARF 148. Pois bem, tendo em vista que a obrigação acessória descumprida abrange o período de janeiro de 99 a agosto de 2002, segundo informado no próprio recurso voluntário, o direito de autoridade fiscal efetuar o lançamento não restou atingido pela decadência quando da sua lavratura em 11 de 9 de 2007, uma vez que a autuação poderia ter sido efetuada até 30 de dezembro de 2007. Lembrando que para a autuação em comento basta apenas que a obrigação acessória não tenha sido cumprida em uma única competência, e no caso, as competências do período de novembro de 2001 a agosto de 2002 não restaram atingidas pela decadência prevista no artigo 17361 do CTN. Da alegada dupla penalização. Alega o recorrente que estaria sendo penalizado duas vezes pelo mesmo fato, pois teria sido multada pelo recolhimento em atraso das contribuições dos segurados e também pelo fato de não ter efetuado o desconto da contribuição dos segurados. Contudo, tal alegação não encontra abrigo. Aí, vejamos o que restou consignado na decisão recorrida. Aí eu transcrevo ali um trechinho da decisão recorrida e digo o seguinte: conforme se observa na decisão recorrida, não houve a lavratura de multa pelo mesmo fato, mas sim por fatos distintos. O presente processo trata do auto de infração de EBICAD final 4, lavrado pelo fato da empresa ter deixado de arrecadar as contribuições dos segurados sobre pagamentos efetuados a título de tarefas e prêmios e prolabore, o que importou no descumprimento da obrigação prevista no artigo 361, a linha A da Lei 212, 91. Por outro lado, o auto de infração final, DEBICAD final 8, eu cito ali o número do DEBICAD, foram lançadas as contribuições que a empresa arrecadou dos segurados e não recolheu, o que importou no descumprimento da obrigação prevista no artigo 361, a linha B da Lei 212, 91. Diante desse quadro, não há que se falar em dupla penalização. Isso posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. Ele só alega essa dupla penalização e teria corrido a decadência. Não alega mais nada e eu estou negando provimento ao recurso voluntário. É isso aí. Alguém gostaria de comentar o processo? Alguém gostaria de comentar o voto? Não? Então, em relação ao item 298 da pauta, só um instantinho, essas pautas muito grandes assim, a gente demora para chegar lá quando a gente sai da pauta. Em relação ao item 298 da pauta, da contribuinte Exmonte, Engenharia Limitada, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Colegas, eu acho que agora a gente dá para encerrar, né? Senão a gente vai passar do horário, tudo, né? Se for fazer mais algum processo. Já está no horário, né? Deixa eu olhar aqui na hora certa, no site Hora Certa, que está bugado. Falta menos de 2 minutos para terminar a reunião, porque nós temos que terminar até às 18 por conta do horário do nosso assessor, né, Marco Antônio, que faz a gravação, tem um horário certinho. Então tá, colegas, vamos encerrar a nossa sessão, a gente retoma a nossa reunião amanhã às 9 horas da manhã. Ok? Até amanhã, então. Marco Antônio, pode encerrar a gravação. Francisco